Uma das principais questões pra mim, quando eu comecei a entender que tudo são crenças, que eu sou uma consciência, que eu não sou essa identidade física, foi a questão física. Aparência, saúde, doença, genética. Porque eu venho de uma base da área da saúde. Então, muitas crenças foram impregnadas aqui ao longo da graduação. E aí, quando eu cheguei nesse entendimento, que eu realmente entendi que tudo são crenças, porque até esse momento eu ia vendo outras coisas, coisas mais subjetivas, questão de sentimentos, pensamentos, e era mais fácil para eu assimilar. Só que quando chegava nessa parte, como eu tinha todas essas crenças, era uma barreira, era uma resistência. Eu lembro que o primeiro livro que eu li que me deu assim uma virada, porque tinha exemplos reais, era o livro Você é o Placebo, do Joe Dispenza, que trouxe exemplos de pessoas que curaram doenças, pessoas que mudaram condições, que voltaram a andar depois de uma paralisia. Coisas que a gente consideraria dentro da ciência raros, exceções, coisas que não são costume. E aí hoje eu entendo por quê. Por que é visto como algo à parte, algo raro, algo inédito? Porque são pessoas conscientes que usam a própria mente, que é a mente que cria tudo para criar o que elas preferem. No meu caso, eu experienciei com uma doença que é a trombose. Trombose é uma doença vascular que por deficiência dos fatores ali de coagulação, o sangue coagula mais rápido e ele fica impedindo que o fluxo sanguíneo ocorra. Então, pode ser em qualquer vaso do corpo, o mais comum é na perna, a minha mãe teve na perna, inclusive, e é uma doença hereditária. Então, quando a minha mãe teve, eu lembro que foi toda uma comoção, porque daí ela começou a sentir na perna, e daí a perna começou a inchar, e a gente foi no médico, e ela tinha que deixar a perna pra cima, e tinha que usar anticoagulante, foi todo um rolê. Ela fez o tratamento, ela faz o tratamento até hoje. Uns anos depois, eu acho que, sei lá, uns 9, 10 anos depois, eu também tive trombose na cabeça. E quando eu tive trombose, foi bem numa fase que eu tava muito estressada. Eu tava recém tinha entrado na faculdade, era o meu segundo ano de faculdade. Eu já tava vendo que eu não queria mais fazer a faculdade, que eu não conseguia trazer isso pra consciência. Eu bloqueava isso, eu reprimia isso. Eu ficava tão sobrecarregada que eu comecei a ter muitas dores de cabeça. Muita dor, uma dor muito forte. E era uma dor que eu nunca tinha sentido antes, o tipo da dor. Era como se fosse uma pressão dentro da cabeça. E a gente foi no médico, o médico falou que não era nada, que eu era muito nova, que tinha acusado trombose, ele falou que não era nada. Pediu um outro exame, eu fiz uma tomografia, depois ele pediu uma ressonância. Não chegou nem a ressonância, não ficou nem pronta. A dor ficou insuportável e eu tive que ir pra emergência. Quando eu fui na emergência, olha como o universo é, o médico que tava de plantão era um neuro. Então, assim que ele me atendeu, ele tava quase encerrando o plantão dele. Ele me atendeu porque ele viu que era questão de cabeça. Pediu uma ressonância, na hora ele já me internou porque ele viu que era uma trombose. E aí, eu fiquei uns 15 dias internada, fiz o tratamento, eu não precisei fazer cirurgia, descompressão, nada. E foi um milagre eu não ter tido nenhuma sequela, porque foi numa região que poderia afetar cognição, poderia afetar motricidade, foi uma área bem extensa que esse trombo acometeu. E o médico ficou bem assustado. Realmente, ele falou que não era comum na minha idade, mas que estava acontecendo. Porque na época eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos? 19? Por aí. E aí eu fiz o tratamento e saí do hospital com essa indicação de que eu teria que fazer o tratamento para trombose o resto da vida. Teria que cuidar com a alimentação, porque a alimentação de folhas verdes, por exemplo, interferia no resultado do remédio, porque tem fator K. Enfim, várias limitações. E chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu não vou passar por isso. Eu não quero passar por isso, por essas limitações, ter que tomar remédio todos os dias, deixar de comer coisas. Eu não quero, eu não aceito isso. E foi uma decisão tão forte minha que eu simplesmente parei de tomar o remédio, não tomei mais, continuei fazendo os exames de acompanhamento, o sangue ok, mesmo sem tomar o remédio, e aí parei definitivamente, não fiz mais nem exame, nada. Isso foi lá pelo ano de 2021, eu acho, 2020, e eu decidi que eu não ia mais passar por aquilo. Em 2023, eu já tava morando sozinha, tava morando na praia, tava assim num período de muita incerteza na minha vida, não sabia muito bem o que fazer, ainda totalmente inconsciente, eu tinha acessado algumas coisas de lei da atração e tal, mas assim, nada perto desse entendimento. E eu comecei a sentir aquelas dores de novo, a mesma dor que eu senti na época da trombose, que era uma dor diferente, era uma dor, uma pressão interna, era muito louco, assim. E aí, claro, fiquei com medo, né? Fiquei com medo de ser a trombose voltando e tal. E aí eu, não, mas tá tudo bem e tal.
E foi justamente quando eu acessei esse entendimento. Então, nessa transição entre acessar o entendimento, começar a viver dessa forma, eu passei por isso. E foi uma das maiores provas na minha vida de que eu conseguiria fazer o que eu quisesse, que eu conseguiria mudar o que eu quisesse, porque eu comecei a perceber essas dores. Eu tava ali estudando, entendendo. Isso em novembro, dezembro de 2023. As dores foram aumentando até que eu entendi, tipo, não, eu posso criar o que eu quiser e eu escolho a saúde. E aí eu ainda fazia de uma forma muito mecânica, né? Eu ainda não tinha entendido de verdade como fazer. Foi quando eu li o livro, Você é o Placebo, e aí a minha chave virou. Eu falei, cara, eu não aceito, eu não quero, essa doença não faz parte de mim. E aí eu comecei a reparar que veio justamente num momento que eu tava muito estressada, que eu tava passando por muita pressão, exatamente como da primeira vez, que eu não tava vendo uma solução pras coisas, e era como se fosse o estopim do meu corpo acontecer, porque chegava num ponto que eu não sabia mais pra onde ir, e aí eu ficava encurralada, e era o momento de explodir, né? E aí, nesse caso, eu consegui mudar, reverter a situação. Eu aceitei que eu era saudável e eu me lembrava disso todos os dias, continuei vivendo a minha vida normalmente. A dor passou. E aí, depois de alguns dias, acho uns 15 dias, eu fiz uma outra tomografia só pra confirmar. Não deu nada. Como se eu nunca tivesse nem tido trombose na minha vida. Foi muito louco viver isso, porque eu vi na prática que a gente aprende a levar as coisas como mais graves, mais sérias, mais difíceis, mais fáceis, a partir das nossas crenças. No meu caso, eu já tinha conseguido lá em 2020, 2021, me curar, né? Naquele momento eu estava curada da trombose, eu não fazia tratamento, eu não fazia nada e tava tudo normal. Depois, eu vivendo de forma inconsciente no automático, voltou essa questão porque eu tinha essa crença implantada de que genética, hereditário, minha mãe teve, eu posso ter de novo, e aí voltou dessa forma, nessa embalagem. E depois, tomando consciência, eu entendi que eu não precisava seguir replicando aquilo. Então, esse é um exemplo que eu trouxe pra mostrar pra vocês que não importa, que pode ser uma doença, que pode ser incurável, pode ser um câncer, pode ser uma condição que tu teve a vida inteira. Também outra questão que eu lembrei agora, alergia. Eu tinha muita alergia, rinite alérgica, fazia exame, não dava nada e tal. Era uma alergia que vinha do nada, quando eu tava estressada. E eu vivia no antihistamínico, vivia tomando antihistamínico. E aí, quando eu falei, cara, eu sou saudável, eu sou uma pessoa saudável. E aí comecei a viver dessa forma, não tive mais nenhum efeito, nenhum sintoma. E é muito louco olhar pra isso e ver que naquela época eu ainda tava aprendendo como fazer e foi funcionando porque realmente eu fui assimilando enquanto eu vivia. Então, se eu fosse olhar para as coisas que eu tinha de provas, que era minha mãe já teve, eu posso ter de novo, eu tive aquela vez, eu fiquei internada, eu continuaria reforçando. Só que naquele momento que eu estava ali só sentindo uma dor, essa dor me mostrou, tem alguma coisa errada. Eu posso escolher o que eu faço a partir daqui. E aí eu tomei consciência e eu escolhi a saúde. Então lembrem que não existe grau de dificuldade, isso a gente que cria. Tudo, todas as doenças, todas as condições, seja física, seja mental, tudo é mental, porque tudo a gente cria a partir da nossa mente. E aí tudo são crenças. Por mais que tenha uma doença que te acompanha a vida inteira, uma condição, um biotipo físico, não, porque a família da minha mãe é assim, eu puxei a família da minha mãe. Não, porque é genética. Eu tenho dificuldade pra emagrecer porque é genética. Eu tenho dificuldade pra engordar porque é genética. Eu não tenho muito peito. Tudo, absolutamente tudo são crenças. E hoje, tendo consciência, tu pode observar tudo isso, todos os efeitos que tu não prefere e escolher o que tu prefere. Pra mudar as crenças que tu tem hoje, é simplesmente tu entender que não importa o que passou, não importa o que tu reforçou até agora, é tu escolher agora. O que eu prefiro? Eu prefiro ser saudável, eu prefiro ter facilidade pra emagrecer, eu prefiro ter o corpo ideal. Nada mais importa, porque quando tu escolhe isso no agora, estando consciente e sabendo que basta escolher, tu vive dessa forma e tu já realizou no aqui e agora e o teu corpo vai acompanhar. Não sei se vocês já repararam, tipo, pessoas que eram muito gordas e fizeram um tipo de tratamento e emagreceram e às vezes tu vê o antes e depois, não parece a mesma pessoa, não parece que aquela pessoa da primeira foto poderia ficar como ela ficou na segunda, só que ela fica. Por quê? Porque ela usa uma ferramenta, uma técnica, ela usa um remédio, ela usa um tratamento. E tu pode fazer isso, tu pode, de uma pessoa que é doente, passar a ser uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem o corpo ideal, a ter o corpo ideal. O meio como tu vai fazer isso, estando consciente, é seguindo as ações inspiradas. E aí se tu perceber, não, mas eu acredito que eu preciso fazer um tratamento pra tal coisa. Por quê?
É só uma crença. Eu tô tentando criar o como. O que que eu escolho? Qual que é a minha crença? E aí, a partir da crença, tu vai ter os efeitos. Lembra que tu não vai forçar o efeito, tu não precisa pensar. Vai vir como algo natural, algo leve, algo gostoso. E aí, tu vai percebendo. Uma outra coisa também que é legal de perceber por exemplo, quando eu ia comer, né? Ia comer a salada verde. No começo, quando eu tava tomando o remédio, o anticoagulante, eu pensava, cara, eu tenho que comer pouco, não posso comer muito, porque vai atrapalhar o remédio. Efeito de crença. Hoje, eu nem penso mais sobre isso. Se eu vou lá, quero comer, eu como. Então, quando vem algo natural, perceba, veio pra mim pra comer isso. O que que veio pra mim? Qual pensamento veio? Qual sentimento veio? Porque isso está mostrando diretamente o que tu tá acreditando. E aí, se não é o que tu prefere, tu pode escolher algo novo. Não tem limitação, tu pode sempre escolher. E lembra que dentro dessa realidade física, dessa realidade humana, como a gente conhece, tudo são crenças. E tudo a gente pode mudar, tudo a gente pode escolher, que seja mais fácil, que seja diferente, não existe genética, não existe DNA, não existe nada. Tu pode escolher como funciona pra ti. E aí viver a partir disso, seguindo as ações inspiradas.